E queria-vos dizer que é com muito prazer que estou aqui hoje a apresentar o livro Liderar com as Pessoas, cujo autor, o Carlos Moedas, é alguém que muito estimo pessoal e politicamente. Devo dizer, a propósito, que concordo em absoluto com as considerações do presidente francês Emmanuel Macron sobre este livro. Citando o presidente francês, o testemunho de Carlos Moedas servirá para encorajar e até formar as próximas gerações de cidadãos que queiram viver os seus ideais. E, na verdade, a primeira parte desta obra é, antes de mais, um exemplo de vida e um exemplo de cidadania. Refiro-me ao capítulo inaugural, que nos dá um inspirador e, por vezes, retrato autobiográfico de Carlos Moedas. Nesse retrato autobiográfico, ficamos a saber que Carlos Moedas fintou o que parecia ser o seu destino. Fintou o contexto socioeconómico desfavorável em que cresceu. Fintou a estratificação social do Portugal dos anos 70 e 80. Fintou a escassez de oportunidades e de expectativas do seu Alentejo. Fintou os problemas sociais e a falta de aspirações da sua família. Fintou até a militância comunista que lhe estava predestinada. Perdeu-se um comunista, mas ganhou-se um grande social-democrata e peço já uma salva de palmas para ele. A receita de sucesso, diz-nos Carlos Moedas no livro, é, e vou citar, muito trabalho, dedicação absoluta, compromisso total. E agora, acrescento eu, muito talento, muita coragem, muita resiliência e muita ousadia. Se me é permitido, a sua carreira autárquica, ainda que esteja só a começar, tem alguma pequena semelhança com a minha. Também eu conquistei a Câmara do Porto contra o incumbente e contrariando muitas probabilidades, ou todas as probabilidades. Nós, o Carlos e eu, comungamos da mesma paixão pelo poder local e pelo municipalismo. É inequívoco que o poder local reforça a qualidade e a legitimidade da nossa democracia. Tudo isto vai, no fundo, ao encontro de uma das ideias centrais deste livro: a cidade como espaço onde a política se concretiza. Também em Lisboa está em curso uma estratégia política assente em 3 eixos: inovação, cultura e coesão social. Minhas senhoras e meus senhores, não vale a pena os municípios desenvolverem políticas locais ambiciosas com reconhecida utilidade social se o Estado Central não descentralizar competências e recursos. O Carlos e eu temos lutado nos últimos 2 anos por uma verdadeira descentralização de competências e não uma mera transferência de tarefas. Convido-vos, por isso, a lerem o livro, pois vale bem a pena a leitura, sobretudo para quem se interessa pela política, pela transformação das cidades, pela gestão autárquica. A apresentação pública deste livro nos Passos do Conselho tem, naturalmente, um simbolismo especial. Significa que as 2 maiores cidades portuguesas comungam dos mesmos desafios e, bairrismos à parte, estão disponíveis para cooperar em nome do interesse do país, do bem-estar das populações. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, meu querido Rui Moreira, Sr. Presidente da Câmara do Porto, muito obrigado por estas palavras, este discurso absolutamente único de uma leitura do livro, até em divergências que eu já não me lembrava, portanto, fico muito contente. E, portanto, a minha primeira atividade política passou aqui pelo Porto e sempre fui tão bem acolhido, sempre fui tão bem recebido que nunca esqueço. E lembro-me sempre daquela frase da Agostina Bessa Luís que dizia que o Porto não é um sítio, é um sentimento. Falando de vários temas, digo neste e noutros temas, estou em sintonia absoluta com Rui Moreira, que admiro pessoal e profissionalmente. E isto é mesmo do coração, Rui, porque eu falo neste livro e talvez comece por isso, porque a questão é porque é que escrevi este livro, porque eu queria realmente contar um pouco da história do que era a minha vida. Depois queria contar um bocadinho o que é que eu penso como político, qual é esta visão que eu tenho da política
e finalmente era prestar contas. Mas queria sobretudo passar um ponto que o Rui aqui diz de uma maneira muito única. Eu queria passar o ponto aos jovens que tomem riscos, porque a minha vida foi feita de riscos. E cada vez que tomei um risco, foi sempre para melhor. E eu vi sempre no Rui Moreira, no fundo, uma inspiração. Porque quando ele se lança, ele diz, há aqui alguma similitude, há aqui algumas parecenças. Sim, Rui, há. Há a parecença do risco, há a parecença de quando ninguém acredita em nós nos lançarmos para uma candidatura e há o olhar sobre a própria visão política. E por isso eu queria muito que o Rui Moreira apresentasse este livro. E eu digo no livro que hoje os políticos temos que estar em três eixos, de certa forma, para conseguir, aqueles que somos moderados, mudar de certa forma o olhar pela política. E eu falo nos 3 Is do impacto, da intimidade e da inspiração. E o impacto é, no fundo, isto que nós fazemos todos os dias. É ser Presidente da Câmara. Porquê é que os Presidentes da Câmara são moderados? Porque têm o choque da realidade. Porque o Presidente da Câmara não pode ser um extremista. O Presidente da Câmara vai ao café todos os dias. E, portanto, o Presidente da Câmara tem que ter impacto na vida das pessoas. Para ter impacto na vida das pessoas, num mundo que se começa a tornar horizontal, ele tem que ter intimidade com as pessoas. E aqui a intimidade é um bocadinho diferente da proximidade. A intimidade é ouvir. Até mais do que falar. Daquilo que é importante na política é que as pessoas só vêm atrás de nós criarmos esta inspiração que, no fundo, é aquilo que foi o projeto político de Rui Moreira e eu considero também aquilo que eu faço todos os dias, é o Porto-Ponto, não é? Eu estava ali a olhar para trás, Porto-Ponto. Aquele ponto é inspiração. E, portanto, é nessa moderação agressiva que eu, às vezes, no fundo, me situo e que o Rui Moreira também se situa, quando nós dissemos que não queríamos ser os tarefeiros do governo. Isso é ser moderado agressivo. Nós realmente não queremos ser os tarefeiros. Eu não quero ter os muros da escola e não ter uma palavra a dizer sobre a educação. Eu não quero construir mais centros de saúde e não ter uma palavra sobre a saúde. E, sobretudo, fazê-lo no município. Eu não acho que não há nada mais bonito, do que ser Presidente da Câmara. Com todas as desculpas ao Sr. Presidente da Assembleia da República. É mesmo bonito ser Presidente da Câmara e é um orgulho enorme para mim, porque os municípios... havia, aliás, um presidente americano, o Lyndon Johnson, a seguir ao Kennedy, que um dia um jornalista lhe perguntou: Sr. Presidente, como é que se sente esse peso nos ombros, ser o Presidente do país mais importante do mundo? Ao qual ele respondeu: podia ser pior, podia ser Presidente da Câmara. Isto é fora do guião, não estava a contar, é um improviso total, mas eu estava a pensar que realmente, sendo o Porto uma nação, faz sentido que eu diga aqui algumas palavras. E estes 2 senhores que aqui estão são 2 homens ambiciosos que, com isso, fizeram com que as suas cidades fossem um exemplo e que, sobretudo, mostraram também e mostram que Portugal pode não ser um país periférico, assim haja liderança política, tal como eles fazem, e que tornam as cidades do Porto e de Lisboa modelos para outras cidades europeias. Há muito que digo que um dos maiores déficits que Portugal tem não é o das contas públicas, não é todos aqueles que são habitualmente citados, mas é o déficit da participação. E estes 2 senhores que aqui estão são exatamente o exemplo do combate ao déficit de participação. Qualquer um deles não precisava da política para nada, qualquer um deles tinha êxito profissional já bem consagrado e muitos outros motivos de todos, até financeiros, para que não tivessem que estar a sujeitar-se a esta coisa que parece muitas vezes não ser um dever, que é o da intervenção cívica. E isso deve ser registado nos tempos que correm, onde a democracia, muitas vezes e cada vez mais, também é um risco, ou está em risco, e que em democracia a única forma que nós temos de efetivamente combater é
participando. Mas é possível também marcar a nossa presença, como fazem os dois, com sensatez, respeito e educação. E quando nós às vezes achamos que isso é um espaço que já não faz, digamos, exemplo na capacidade de se ganhar eleições, estou aqui dois autarcas que ganharam pelo mérito, pela competência e por serem educados, sensatos e equilibrados. Nesta cidade, lembro sempre uma máxima de um grande homem, de um grande advogado, que já referi na Assembleia da República, e como isto é uma nação, posso dizer aqui outra vez, do Miguel Veiga, quando dizia que a democracia é de uma magnífica fragilidade. E como é de uma magnífica fragilidade, temos que cuidar dela por ser de excelência, mas temos que cuidar dela todos os dias. E com autarcas como estes, estamos a cumprir essa missão e eu tento fazer já agora a minha parte também na autarquia que se chama Assembleia da República, que é a grande autarquia do país. Muito obrigado.